Tudo começou de forma quase imperceptível. Um silêncio estranho tomou a cidade. Pesado, sufocante, como se o próprio ar estivesse observando. As pessoas tentavam seguir a rotina, mas algo estava deslocado. O vento parou, os pássaros sumiram, as janelas se fecharam cedo. Era como se a cidade prendesse a respiração. Todos sentiram a mesma coisa. Aquela noite seria diferente. Os primeiros sinais foram sutis, luzes piscando, portas rangendo sem vento, passos que ecoavam sem deixar pegadas. Animais desapareceram e os que ficaram pareciam enxergar algo invisível aos humanos. Mesmo assim, ninguém queria acreditar, criando explicações confortáveis para evitar o medo. Mas os sinais se acumulavam, silenciosos, insistentes, anunciando que algo antigo estava voltando. Então, a escuridão começou a durar mais que o normal. A noite parecia presa no céu, sem lua, sem estrelas, sem promessa de amanhecer. Velhas histórias surgiram, relatos de gerações sobre noites que engoliam tudo, desaparecimentos, mapas com símbolos inexplicáveis. Documentos escondidos revelavam que aquilo já tinha acontecido antes e que havia sido apagado para que ninguém soubesse. Quando a noite não acabou, o medo virou rotina. A cidade tornou-se um conjunto de vigias exaustos. Ninguém dormia, ninguém apagava as luzes. Pais guardavam portas, jovens patrulhavam varandas. E quanto mais observavam, mais percebiam que a escuridão se movia. Ela respirava. Formas surgiam e desapareciam rápido demais para serem entendidas. Nesse estado de alerta constante, a cidade se dividiu. Uns se isolaram, outros se reuniram em grupos, outros tentaram fugir. Alguns enfrentavam o medo com razão, outros se entregavam ao pânico. E essa diferença, quase invisível no começo, acabou decidindo quem sobreviveria. Segredos antigos começaram a emergir. Moradores revelavam histórias guardadas por décadas. Figuras que só se moviam quando ninguém via, sons subterrâneos antes de desaparecimentos, áreas da cidade fechadas à força no passado. Um padrão assustador se formava. Nada daquilo era novo. A cidade estava revivendo algo que já havia tentando enterrar. Quando todos estavam no limite, tudo aconteceu ao mesmo tempo. Um estrondo profundo fez o chão tremer. Depois, um clarão atravessou a cidade, e muitos juraram ver silhuetas rápidas demais para pertencerem a qualquer coisa humana. Então veio o caos. Gritos cortaram as ruas, casas desabaram, pessoas correram sem direção, guiadas apenas pelo instinto. A escuridão parecia viva, devorando tudo ao redor. Foi um instante único, e nele todos entenderam que a cidade estava a um passo de desaparecer. E um passo a separou disso. Quando tudo cessou, restou apenas silêncio. Não era paz, era esgotamento. A cidade estava irreconhecível, ruínas, sombras longas, marcas profundas. Os poucos sobreviventes vagavam como se ainda estivessem dentro do pesadelo. Ninguém sabia exatamente o que tinha acontecido, mas todos tinham certeza de que não era apenas a cidade que havia atravessado uma noite sem fim. Eram eles. Algumas áreas pareciam mortas, como se tivessem perdido suas memórias. Outras carregavam cicatrizes que jamais seriam apagadas. E no meio da destruição restou uma compreensão amarga. Aquilo tinha raízes antigas. Segredos enterrados voltam, sempre. E o silêncio que pairava não era um alívio, era um aviso. Porque, para uma cidade que já viveu a mesma noite mais de uma vez, o maior medo não é o que aconteceu. É o que ainda pode voltar.